Bem, irmãos, vamos à mensagem de hoje que, assim creio, Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos. Na verdade, é uma continuação da série que começamos no domingo passado, que tem como tema a história da nossa salvação em 3 atos. Eu falei sobre o primeiro ato no domingo passado, hoje falarei sobre o segundo ato. O texto bíblico onde nos orientamos para essa mensagem, está na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, e que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Amém? Como já disse, no domingo passado, comecei uma série de mensagens baseada nesses 2 versículos da primeira carta de João. O título que dei a esta série foi A História da Nossa Salvação em 3 atos. O autor da história é Deus, e nós somos as personagens dessa história. São 3 momentos em nossa vida. Um que já aconteceu lá no passado, outro que está a acontecer e outro que ainda irá acontecer. É um evento futuro. O primeiro ato já partilhei com os irmãos e que refere-se ao que Deus fez por nós. Quando? No dia em que aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Nesse momento em que cremos em Jesus e o recebemos em nossa vida, fomos adotados na família de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala sobre isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, foram feitos filhos de Deus. E é por isso que o mesmo João afirma com grande entusiasmo no texto que nós já lemos: Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Mediante a nossa fé em Jesus, Deus nos concedeu o direito de pertencermos à sua família. Deus nos fez filhos seus. Mas e antes? Antes de Jesus, éramos como todas as pessoas que vivem sem Jesus. Éramos filhos do diabo. Fazíamos a vontade do nosso Pai. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Eu sei, irmãos, que essa palavra é dura, pode até parecer ofensiva para alguns dizer que são filhos do diabo. Mas é o que a Bíblia ensina. É o que está aqui na palavra de Deus. Aos religiosos da sua época, que não queriam aceitá-lo como Messias, Jesus lhes disse essa duríssima palavra: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Palavra de Jesus. Dura, sim,
mas são palavras de Jesus. E essa era também a nossa terrível condição antes de recebermos a Jesus como nosso Salvador. Mas agora Deus, por sua infinita graça, adotou-nos em sua família. Agora somos filhos de Deus. A nossa adoção por parte de Deus é o enredo do primeiro ato da história da nossa salvação, que já partilhei com os irmãos no domingo passado. Deus adotou-nos. Passemos agora, então, ao segundo ato. Neste segundo ato, João se refere ao que Deus está a fazer por nós e em nós. Ele diz assim no versículo 2 da primeira carta, capítulo 3: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que ele quer dizer com isso? Deus já nos adotou em sua família, Deus já nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, mas ainda falta. Ainda falta. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sim, já somos filhos de Deus e isso é maravilhoso, mas ainda não somos o que estamos destinados a ser. Ainda não somos um produto acabado. Estamos em construção. Algo mais maravilhoso ainda nos espera. Nós estamos em processo, estamos em construção. É isso que João está a dizer aqui. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vem mais por aí. Estamos em processo. O autor desse processo, ou dessa história, é o mesmo que nos adotou como filhos. Adotou-nos como filhos. E desde então começou em nós uma obra. O apóstolo Paulo se refere a esse processo como uma boa obra que Deus começou em nós e que vai completá-la num determinado momento, lá no futuro. Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo não tinha nenhuma dúvida. Ele diz, tendo por certo. Deus começou uma boa obra em vocês, quando adotou vocês em sua família. Mas não para por aí não, ele vai aperfeiçoar essa obra. É uma boa obra, irmãos, porque é obra de Deus. E toda obra de Deus é boa. E tem como objetivo não somente salvar-nos da condenação do pecado, porque tem muita gente que pensa em aceitar Jesus só para ficar livre da condenação. Não. Mas o objetivo, o propósito final da nossa salvação é uma salvação completa que tem como objetivo não somente salvar-nos da condenação do pecado, mas conduzir-nos à perfeição. Ou seja, que sejamos feitos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Deus nos salvou, nos adotou em sua família, mas não foi para continuar a ser o que somos. Deus me salvou, fez de mim um filho dele, não para que eu continue a ser o Ricardo que eu era antes. O seu propósito é nos conduzir ao estado de varão perfeito. E isso se completará quando Jesus voltar. O seu propósito é esse, mas por enquanto estamos nesse processo de aperfeiçoamento,
que a Bíblia chama de santificação. Somos como um barro nas mãos do olheiro. E ele está a moldear a nossa vida para que sejamos cada vez mais parecidos a Jesus. Deus está a trabalhar em nós e continuará a trabalhar em nós para que sejamos cada vez mais puros e mais semelhantes a Jesus, o Filho. Como é que Deus faz isso? Irmãos, isso é uma obra sobrenatural. Não é obra de homem, não é obra de igreja, é obra sobrenatural de Deus. E como é que então ele trabalha em nossa vida para nos aperfeiçoar? Ele o faz através da ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma influência, não é uma força. Ele tem tudo isso, tem força, tem energia, tem influência, mas é uma pessoa, terceira pessoa da divina Trindade. E o Espírito Santo, então, ele é o agente de Deus para a nossa santificação. No dia em que cremos em Jesus, o aceitamos como Salvador e Senhor, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divina Trindade, passou a habitar em nós. Ele está aqui. Paulo ensina isso quando escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo dentro de si, que é o selo de Deus, ou a marca de que pertencemos a Deus. Esse mesmo ensino sobre a habitação do Espírito Santo em nós, encontramos na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? O vosso corpo, esse corpo aqui de carne e osso, é o templo do Espírito Santo que habita em vós. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao habitar em nós, quando veio habitar em nós, é produzir no nosso interior a certeza de que agora somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu pergunto, tens essa certeza em teu interior? Estás seguro disto, que verdadeiramente és um filho de Deus? Tens esta certeza produzida pelo Espírito Santo? Se tens, esse é um dos sinais de que realmente és um filho de Deus e que recebestes o Espírito Santo. Agora, se não há essa certeza em ti, peça graça a Deus. Mas, irmãos, o Espírito Santo não só nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, como também trabalha dentro de nós para que sejamos cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Como já disse anteriormente, Deus nos salvou e nos adotou em sua família, não apenas para livrar-nos da condenação eterna, mas para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Se não é o teu propósito, está fora. Mas este é o propósito de Deus, que sejas
como Jesus. A Bíblia diz que antes mesmo de criar o mundo, Deus já havia planeado que sejamos filhos que se pareçam com o Filho. Filhos semelhantes ao Filho. Então, o Espírito Santo que habita em nós trabalha para isso, para tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o seu trabalho. Ele trabalha em nossa vida para mudar nossos desejos, mudar nossos pensamentos, mudar nosso coração. Ele age na transformação da mente, na transformação do coração. Esse processo de transformação tem por objetivo produzir em nós as características do caráter de Cristo ou as virtudes do Senhor Jesus, que na Bíblia são chamadas de fruto do Espírito. São chamadas de fruto do Espírito porque são resultados da obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele trabalha para isso. Lá em Gálatas 5, 22, 23, Paulo fala dessas virtudes que o Espírito Santo trabalha para produzir em nossa vida. O fruto do Espírito é, vamos todos juntos, irmãos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. É isso que o Espírito Santo está a trabalhar na nossa vida. Será que está a faltar algo em nós? Dessas 8 virtudes? Essas virtudes que caracterizam o fruto do Espírito são evidências tangíveis, claras, da ação transformadora do Espírito Santo em nossa vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos capacitados a amar de maneira sobrenatural. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos capacitados a amar de maneira sobrenatural. O amor que o Espírito Santo produz em nós não é apenas um sentimento passageiro, mas é um amor que busca o bem do próximo, que perdoa, que se sacrifica. Esse amor manifestado em nós é uma prova de que realmente fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Esse amor é uma prova de que realmente fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Além do amor, o Espírito Santo também produz em nós alegria. Essa alegria não depende das circunstâncias externas, se está a chover ou a fazer sol, se tem muito ou pouco dinheiro, se estou com saúde ou enfermo, mas é uma alegria que vem de dentro, uma alegria que enche o nosso coração, mesmo quando estamos a passar por dificuldades. Essa alegria se transmite para aqueles que estão ao nosso redor, a mostrar que estamos a experimentar uma verdadeira transformação espiritual. A paz também é uma característica do fruto do Espírito que ele produz em nós. Essa paz também não se baseia nas circunstâncias externas. Os irmãos lembram daquele coro? Essa paz que eu sinto em minha alma, né? Não depende das circunstâncias, não, né? Então essa paz não se baseia nas circunstâncias externas, mas é um sentimento de tranquilidade que vem de saber que estamos em comunhão com Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, estavam lá na fornalha ardente, não entraram em desespero, porque sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando Daniel foi lançado às covas dos leões, ele não entrou em desespero, porque ele sabia que Deus fechava a boca do leão. Deus está no controle de todas as coisas. Então, essa paz é proveniente disso, da certeza de sabermos que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. E é uma evidência clara da transformação espiritual que ocorre em nós quando permitimos que o Espírito Santo governe nossas vidas, quando permitimos. As outras características do fruto do Espírito também são manifestações da transformação espiritual que o Espírito Santo está a realizar em nós. A paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São características que se tornam evidentes em nós à medida que o Espírito Santo trabalha em nosso interior. Mas se não percebemos essa transformação em nós ou em determinadas pessoas, entra ano e sai ano e não há mudança, não há transformação. A pessoa continua a ser sempre a mesma, com os mesmos vícios, o mesmo comportamento, as mesmas reações. 5, 10, 20, 50 anos, não sei. Mas há pouca ou nenhuma diferença do que era no passado, não muda. Não há evidências reais da obra do Espírito Santo em sua vida. Não há evidência de que está a ser transformada de glória em glória. Bem, irmãos, cada um sabe de si. A nós não nos cabe julgar ninguém. Julgamento pertence a Deus. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Mas a Bíblia me autoriza a dizer que a pessoa que não dá evidências dessa transformação, que não muda, onde não há evidências da obra do Espírito Santo em sua vida, entre duas hipóteses, pelo menos uma é certa. A primeira hipótese é que essa pessoa está na igreja, se converteu numa pessoa religiosa, mas nunca se converteu a Jesus realmente. Não passou pela experiência do novo nascimento. É simplesmente o frequentador ou frequentadora de igreja, é um religioso. João fala dessas pessoas. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, para que não haja nenhum mal-entendido. Aqui João não está a falar do crente, que por uma razão qualquer se transfere de uma igreja para outra. Estava aqui e foi para outra. Não está a falar disso. Está a falar daquela pessoa que abandonou a fé, que apostatou da fé. Saíram. Então, essas pessoas às quais João se refere estiveram por um tempo na igreja entre os filhos de Deus, mas nunca se converteram realmente, nunca foram feitas filhos de Deus. Então, não vai mudar nunca. Não está nesse processo de santificação. O Espírito não está a trabalhar nela. A segunda hipótese é que a pessoa
apesar de ter recebido a Jesus como seu Salvador e sim ser um filho de Deus, está a resistir à obra do Espírito Santo. Ah, irmãos, quem aqui nunca resistiu à obra do Espírito Santo? Em alguma etapa da vida, em algum aspecto da vida. Na carta aos Efésios, Paulo menciona duas coisas necessárias para que não estejamos a resistir à obra do Espírito Santo em nossa vida. A primeira, o apóstolo apresenta de forma negativa, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra grega que Paulo usa aqui, traduzida por entristecer, é lupeite. Significa lastimar, causar dor, ofender. Quando fazemos isso? Quando pecamos. Entristecemos o Espírito Santo. Devemos entender, irmãos, que o Espírito é santo. O Espírito é santo. Portanto, quando pecamos, causamos-lhe tristeza e impedimos seu agir em nossa vida. Há duas categorias de pecado. Há o pecado por omissão, quando deixamos de fazer o que temos que fazer, é pecado por omissão. E o pecado por comissão é quando fazemos o que não devemos fazer. Mas seja qual for o tipo de pecado, por omissão, por comissão, ao pecar, o crente entristece o Espírito e impede ou limita a sua obra em sua vida. Então, a primeira coisa para não limitar ou impedir ou resistir à obra do Espírito Santo em nós é não entristecê-lo com nossos pecados. A segunda está lá em Efésios 5:18, quando Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Encher-nos do Espírito é algo que precisamos todos os dias. O verbo que Paulo usa aqui, o tempo do verbo, não existe na língua portuguesa, mas existe no grego, que é chamado de presente contínuo. Paulo está a dizer: enchei-vos e a cada dia continue a ser cheio do Espírito Santo. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Encher-nos do Espírito é algo que precisamos todos os dias. O que significa que o crente deve ser cheio constantemente do Espírito Santo. Irmãos, todos os dias ao despertar, todos os dias, depois de agradecermos a Deus por mais um dia com vida, né? A primeira coisa que devemos pedir é: Senhor, que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Para hoje. Ontem já passou. Eu quero hoje que eu seja cheio do Espírito Santo para hoje. Ser cheio do Espírito Santo significa a manifestação da vida de Cristo em nós, das virtudes de Cristo em nós. Significa sermos controlados pelo Espírito Santo, a fim de que sejamos diferentes do velho homem e cada vez mais parecidos a Cristo. Em resumo, ser cheio do Espírito Santo significa permitir que o Espírito Santo assuma o controle total da nossa vida, pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Irmãos, estamos nesse processo que a Bíblia chama de santificação. É um processo operado pelo Espírito Santo. Portanto, o que devemos fazer é render-nos totalmente ao Espírito e permitir que haja livremente em nossa vida, sem qualquer resistência. Devemos buscar uma comunhão constante e íntima com o Espírito Santo, através da oração, através da palavra, da comunhão na igreja. Devemos permitir que nos guie, capacite e nos transforme de glória em glória.
Eu vou concluir esta mensagem, irmãos, com uma palavra que deve servir-nos de consolo e encorajamento. Tu és a boa obra de Deus. Ou melhor, Deus começou uma boa obra na tua vida. E Deus nunca deixará incompleta ou no meio do caminho a obra que começou. Deus sempre termina o que começa. A boa obra que começou em tua vida será aperfeiçoada até o dia de Cristo, ou até o dia do teu encontro com Cristo. Nesse dia, então, veremos a Jesus face a face e seremos transformados para sermos semelhantes a Ele, em santidade, em pureza. O nosso destino é sermos iguais a Jesus, iguais em santidade, iguais em pureza. Já não haverá em nós nenhuma mancha, nenhum resquício sequer de pecado. Seremos puros tal como Ele é. Esse será o assunto do terceiro ato, no próximo domingo. Mas hoje quero que fiques com esse segundo ato da história da nossa salvação. Deus está a aperfeiçoar a boa obra que começou em nós. Agora somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que estamos destinados a ser. Mas Deus está a trabalhar para isso. Através do Espírito Santo, Deus está a trabalhar em nós para completar essa boa obra. E porque é obra de Deus, podemos descansar na certeza que o próprio Deus nos transmite em sua palavra. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ninguém ficará no meio do caminho. Então vamos permitir que o Espírito Santo de Deus, através do seu agir e rendidos a Ele, complete essa boa obra que começou em nós. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé.